do processo administrativo. Aqui cabe lembrar que os atos do processo administrativo, diferentemente do que acontece no processo civil, né, o artigo 219 da Lei 13.105 de 2015 traz os atos, ou seja, a contagem dos prazos para a realização dos atos somente em dias úteis, né? Assim como acontece também no artigo 12A da Lei 9.099 de 95, por força da Lei 13.728, né? Na Justiça do Trabalho também, por força do artigo 775 da CLT, também os prazos são contados somente nos dias úteis. Porém, no artigo 66, parágrafo 2º da Lei 9.784 de 99, os prazos são contados em dias úteis. Então, cuidado com o processo administrativo. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional, projeto de lei número 4.154 de 2019, que vai estar tentando aí transformar esse mandamento do artigo 66, parágrafo 2º da Lei 9.784 de 99, cuja contagem também deverá passar a ser em dias úteis, né? Por enquanto, está valendo a regra do atual artigo 66, parágrafo 2º da Lei 9784 de 99, que os prazos se dão em dias contínuos, contando, inclusive, finais de semanas e feriados. Amanhã será feriado, né? Então, se tem algum processo administrativo em andamento, amanhã contará esse dia para os prazos no processo administrativo. Não contará no processo do trabalho, por força do artigo 775 da CLT, não contará nos juizados especiais por força do artigo 12A da Lei 9.099 de 95, e também no processo civil, por força do artigo 219 da Lei 13.105 de 2015. Mas no processo administrativo, contará, não é verdade? E o artigo 22 da Lei 9.784, de 99, diz que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. É um mandamento que está lá no artigo 107 da Lei 10.406 de 2002, só que lá quanto ao contrato, né? Todo o contrato ele é verbal. A exceção é exatamente quando a lei manda que seja escrito, como é o caso do contrato administrativo, como prevê o artigo 54 da Lei 8.666 de 93, ou o artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né, dependendo da opção, conforme prevê o artigo 191 da Lei 14.133 de 2021. Então, depende da lei, né? Porém, o parágrafo 1º do artigo 22 diz que os atos do processo devem ser produzidos por escrito, né, em vernáculo, na língua portuguesa, como determina o artigo 13 da Constituição Federal. O artigo 13 da Constituição Federal diz que a nossa lei, né, a nossa língua oficial é a língua portuguesa, né? Sempre, logicamente, tendo a data e o local para determinar o domicílio, nos termos do artigo 70 da Lei 10.406 de 2002, e a assinatura da autoridade responsável. Aqui cabe uma observação, porque a assinatura hoje, né, em decorrência dos processos eletrônicos, conforme determina a medida provisória 2.200 de 2001, as assinaturas se dão por chave pública, né? Por token, aqueles códigos lá. Então, veja que hoje a assinatura é virtual, né? A assinatura é virtual, como ocorre no Poder Judiciário e também no direito extrajudicial, né? O caso dos cartórios, por exemplo, regulados pelo artigo 236 da Constituição Federal e a Lei 8.935 de 94, as assinaturas são feitas de forma virtual, né? E aí o que prevê, como, por exemplo, no Poder Judiciário ou no direito judicial, a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Judicial Eletrônico, e está na Resolução 185 do CNJ. Então, as assinaturas hoje, a maioria são virtuais, né? E o parágrafo 2º do artigo 22, ele diz que
o reconhecimento de firma deve ser exigido quando houver dúvida quanto à autenticidade de algum documento. É o que prevê também a Lei 13.974 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica, né, que alterou a Lei 8.934 de 94, que é a Lei dos Registros Mercantis, aquela lei do registro lá na Junta Comercial, né, como prevê o artigo 63, por exemplo, dessa Lei 8.934 de 94, esses documentos poderão ser reconhecidos ou autenticados por advogados ou por contadores, né? Ou então veja que não, já está saindo aquela necessidade de ter que ir a cartório, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, para reconhecer ou para autenticar, ou para o tabelião fazer isso, nos termos do artigo 7º, inciso 1º, da Lei 8.935 de 94, né? Logicamente que temos aí a questão do artigo 23, que é importante, porque o artigo 23 traz uma novidade, né? A novidade que viola aí, contraria o artigo 66, parágrafo 2º. O artigo 66, parágrafo 2º, diz que os atos serão praticados em prazo contínuo, né? Tanto que existe esse projeto de lei 4.154, de 2019, lá no Congresso Nacional. Mas o artigo 23, e aqui eu quero chamar a atenção, por isso esse lero-lero, né? O artigo 23 diz o seguinte: os atos do processo administrativo devem realizar-se em dias úteis, mas não é contagem do prazo, hein? Cuidado, o artigo 23 não está falando em contagem de prazo, não está falando em contagem de prazo. Então, cuidado com o artigo 66, parágrafo 2º, e o que diz o artigo 23 da Lei 9.784 de 93. Os atos do processo podem ser realizados somente em dias úteis. Então, não existe sábado, não existe domingo, né? Não existe feriado, como é o caso de amanhã, né? E no horário normal de funcionamento da repartição que tramitar o processo. Então, se for no Detran, por exemplo, só pode ser em dias úteis e durante o horário de funcionamento do Detran. Se for uma impugnação a uma sanção, por exemplo, né? Aí será onde for aplicada essa sanção, se for na Polícia Civil, na Prefeitura, depende de onde vai ser aplicada essa sanção, no agente público que vai responder aí ao processo administrativo, sempre com base na norma geral, que é a norma prevista na Lei 9.784 de 99, e estendida às administrações públicas estaduais e municipais pela súmula 633 do STJ. Súmula 633 do STJ. Então, veja que o artigo 22 ele é bem claro quanto à questão dos atos dentro do processo, né? Serão somente em dias úteis, mas não confundamos com prova, não confundamos com prazo, né? Com contagem de prazo. Muito bem. Já o artigo 26 da Lei 9.784 de 99 traz que o órgão competente pelo qual tramita o processo administrativo vai determinar a intimação do interessado para a ciência da decisão, quando houver a decisão já, ou efetivação das diligências, não é verdade? Então, temos aí, na verdade, o artigo 26, que traz aí a intimação, ou seja, traz uma responsabilidade. Responsabilidade para quem? Para a autoridade administrativa, que ela tem a obrigação de intimar a parte que está sendo demandada no processo administrativo para que ela apresente aí a sua defesa, ou seja, receba o contraditório, a oportunidade do contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55, que é obrigatório toda vez que é instaurado o devido processo legal administrativo extrajudicial, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E essa intimação, pelo que prevê o artigo 26, parágrafo 2º da Lei 9.784, deverá se dar com antecedência mínima de 3 dias. Então, tem que dar um tempo aí para o camarada respirar. Então, tem que ser de 3 dias antecedência
para que ele compareça na administração pública pertinente, para que ele fique sabendo, ou faça uso aí